Eu sou uma pessoa meio caótica, né? Eu tenho muitas histórias sendo escritas ao mesmo tempo. E aí alguém me pediu pra falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como é ter muitas histórias e manter todas elas funcionando. Gente, escrever não tem receita, não tem manual de instrução. Então você tem que fazer o que dá certo pra você. Você tem que experimentar e descobrir como é o seu jeito. Mas pra mim, o que funciona e o que permite que eu escreva mais de uma história ao mesmo tempo são 3 coisas. A primeira delas é tempo. A segunda delas é eu tenho que estar apaixonada pela história. E a terceira delas é o roteiro. E principalmente essa parte do roteiro, ela é bem diferente de pessoa pra pessoa, porque tem autor que não usa roteiro de modo algum, só senta e escreve. Tem autores que usam roteiros superficiais e tem autores tipo eu que usam roteiros extremamente específicos. E é isso que varia. Por exemplo, tem uma história que eu tô escrevendo agora, quem acompanha meu trabalho, a gente tá chamando da história do Sven. Essa história é uma história que eu tenho o roteiro pronto, eu tô apaixonada por ela, mas eu não tenho tempo pra escrever. Aí ela não sai. Malícia, que é outra história que tá parada há muito tempo. Eu tô muito apaixonada pela ideia da história, eu tô muito empolgada pra escrever. Houve alguns períodos em que eu tive tempo pra escrever, mas o roteiro não tá todo pronto. Eu não tenho os detalhes suficientes que eu preciso pra história se desenvolver melhor. Aí eu travo, eu vou escrever e travo. Simples assim também tá sofrendo desse mal, eu ainda não fiz a pesquisa que eu precisava pra poder montar a história. E o último exemplo seria Pouso Forçado, né? Que é uma história que eu tava com o roteiro todo pronto, muito detalhado pra ela. Eu tive tempo pra escrever, houve um determinado momento em que eu até considerei priorizar essa história, mas infelizmente foi uma história que eu ainda não me apaixonei por ela. Eu releio o que eu já escrevi, eu vejo o roteiro e ela ainda não me conquistou. E por mais que você escreva uma história pra fazer os leitores se apaixonarem por ela, você tem que se apaixonar também. Porque senão como é que você vai transmitir essa paixão toda se ela não tá em você? Então, de modo geral, é isso aí que permite que eu seja um pouquinho caótica, né? Sempre que eu tenho tempo pra escrever, se eu tô apaixonada pela história, se eu tenho o roteiro pronto, eu consigo ir de uma história pra outra sem maiores dificuldades. Isso é a parte geral. A parte específica, quando você senta pra escrever, eu acho legal sempre reler o último ou últimos capítulos da história pra poder entrar no clima da narrativa antes de começar a escrever o próximo capítulo. E eu acho legal dar uma olhada também no meu roteiro, tipo a trama, o que eu tenho programado pros próximos capítulos, porque aí eu entro no clima mais ainda. Tem gente que usa música, né? Usa música pra associar uma história a outra. Eu escrevo em silêncio, raro eu escutar alguma música enquanto eu tô escrevendo. Então isso não funciona muito pra mim, mas pode ser que funcione pra você. Mas pra mim, apesar assim do tempo e da paixão pela história serem, claro, extremamente importantes, pra mim o principal ponto é o roteiro. Eu não consigo escrever sem roteiro. E isso me ajuda até quando dá branco em uma cena, né? Porque como eu tenho o roteiro pronto, eu posso escrever algumas cenas que sejam mais na frente, e aí depois voltar e revisar e encaixar melhor. Então o roteiro ele me ajuda em todos os aspectos. Quanto mais prontinho o roteiro está, mais fácil é eu escrever a história mais depressa e eu ir até o fim com ela. Então é isso aí, resumindo, o que me ajuda a sair do caos são os roteiros, abençoados roteiros. Se você escreve e você ainda não experimentou, tenta, pode ser que te ajude. Se não, é você descobrir realmente o que funciona pra você, porque como eu falei, não tem fórmula secreta. Escrita é você descobrir como é que você escreve e como é que fica legal pra você.